Glórias a Deus. Nós lemos então no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 11. Esse texto, ele nos fala de uma grande verdade que acontece com a igreja. As pessoas normalmente não sabem diferenciar se ela mesma é algum crente verdadeiro, é algum salvo verdadeiro, se ela realmente faz parte dessa igreja invisível, não igreja instituição como a nossa aqui, mas existem pessoas que têm dificuldade até de saber se ela mesma faz parte dessa igreja invisível, essa ao qual o nosso Senhor Jesus vem buscar. E esse texto nos traz um segredo acerca disso. Esse texto que nós lemos, ele mostra como funciona. As pessoas podem até ficar dentro da igreja instituição, sem fazer parte desta igreja invisível, esta igreja realmente que Jesus vem buscar. Nesse texto que nós lemos, Jesus ele faz uma comparação da sua igreja com uma videira. Videira, para quem não sabe, é um pé de uva, uma plantação, uma planta que você vai colher uva dela, ok? Videira, vide, uva. Alguns chamam também de parreira. A parreira é a mesma videira, ok? Então vocês conseguem ter uma visualização melhor do que Jesus está dizendo quando nós conseguimos compreender tudo o que ele está dizendo. No caso, ele está usando a figura de uma videira. E ele está dizendo assim: eu sou a videira verdadeira. Ele fala que ele é a videira verdadeira porque muitos outros falsos cristos já existiram. Muitos outros falsos cristos já existiram. Muitas outras pessoas já vieram se dizendo o salvador da humanidade. Muitos já vieram e disseram ser o dono de toda a verdade e não são. E Jesus ele diz: eu sou a videira verdadeira. Você pode até gostar da filosofia budista, mas a filosofia budista ela vai mudar a sua vida, mas não vai te ligar à videira verdadeira, porque a videira verdadeira é Cristo. Você pode gostar das religiões que tem a sua raiz na África, você pode gostar e pode achar muito bacana, mas mesmo assim não se está ligado à videira verdadeira, porque a videira verdadeira é Cristo. Você pode até fazer parte de uma igreja evangélica, pode, e não estar ligado à videira verdadeira. Porque como Jesus mesmo diz aqui, ele fala assim no verso 2: toda vara em mim que não dá fruto, atira. Quem tira? Jesus, o próprio Pai. O Pai é quem vai fazer a limpeza da videira. Não que ele vá pegar, arrancar as pessoas de dentro da igreja e lançar para fora da igreja. Não, isso ele não vai fazer. Porque afinal de contas, a Bíblia nos ensina que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Muito pelo contrário, ele tem prazer em que o ímpio se arrependa dos seus pecados e mude então de vida. Este arrancar a fruta, o ramo e lançar fora, lançar no fogo, isso tem uma visão muito mais futurística do que presente. O Senhor não está dizendo que irá arrancar a vara e lançá-la fora, lançar no fogo agora, não. Ele está dizendo que esta vara será arrancada e depois será colhida e lançada no fogo. Nós sabemos
aqueles que não aceitarem a Jesus como seu Salvador. Porque Jesus veio para que todos nós tivéssemos a oportunidade da salvação. E essa salvação só é encontrada quando nós temos um encontro com Cristo. E olha, observem, não, é um encontro com Cristo. Não é um encontro com uma religião. Porque religião nenhuma tem poder de salvar. Só quem tem poder de salvar é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas uma vez nós tendo aceitado a Ele como nosso Salvador, é como se nós fôssemos enxertados nessa videira verdadeira. E uma vez tendo sido enxertado nessa videira verdadeira, nós temos que dar frutos. A nossa vida tem que ter um resultado. Os frutos precisam surgir. Porque a semelhança do que acontece em uma plantação de uva, onde os agricultores vão passando e observando que onde tem um galho que é infrutífero, ele vai cortá-la. Assim acontece com aqueles que são enxertados na videira verdadeira e não dão frutos. O dar fruto não é fazer papel de louco, como algumas pessoas pensam. Pessoas que não conhecem o Evangelho, não conhecem, acham que o exemplo dos crentes são aqueles que, por exemplo, fazem tudo de forma escandalosa. Faz com que as pessoas, ao invés de admirar o Evangelho, têm repugna, se afastam, porque causam escândalo dentro do reino de Deus. E para que o Evangelho venha realmente frutificar em nossa vida, a nossa vida tem que ser transformada. Porque muito mais valor do que palavras gritadas são atitudes em silêncio. Os frutos em nossas vidas vão acontecer quando os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos parentes olhar para nós e observar que nós somos diferentes, ou que as nossas vidas foram mudadas. E então automaticamente essas pessoas vão ficar curiosas em saber como e porquê, e vão querer experimentar essa mudança. E essa mudança só é possível na nossa vida quando nós vivemos a palavra de Deus. Segundo o que o nosso Senhor diz aqui, os discípulos de Jesus já estavam limpos pela palavra. É através do conhecimento da palavra de Deus que nós temos que nos moldar. É com o conhecimento da palavra de Deus que nós começamos a arrancar das nossas vidas tudo aquilo que desagrada a Ele. Da mesma forma que o agricultor ele vai e poda as varas da videira, Deus ele quer fazer a mesma coisa com a nossa vida. E como que ele poda? Quando nós observamos a sua palavra e mudamos de atitude. Algumas vezes Deus age de uma forma até mais radical, permitindo que nós venhamos passar por circunstâncias aos quais nós vamos sofrer, para podermos então entender o que Deus quer de nós. Porque o Senhor muitas vezes Ele está nos direcionando para um determinado caminho, mas nós, por termos o livre-arbítrio, escolhemos seguir por outro. Então o Senhor manda um peixe para engolir o indivíduo. Ele permite que uma enfermidade venha acarretar sobre a vida daquela pessoa, para que ela mude de atitude. O livro de Jonas mostra a história dele, e como já foi pregado aqui por esses dias, ele não quis dar frutos através da sua vida. E então, quando ele foi lançado ao mar, uma baleia veio e engoliu ele, para que ele então tomasse uma atitude, ele mudasse
de jeito e resolvesse dar frutos. Isso foi uma forma do Senhor podar a sua vida. Estava o seu ramo crescendo para um lado errado, então foi podado para que ele crescesse para o lado certo. Eu conheço pessoas que perderam os seus bens materiais para que pudessem valorizar o reino de Deus, porque o seu valor ele estava preso nas coisas materiais e não nas espirituais. Pessoas que davam mais valor ao seu carro do que à sua família. O apóstolo Pedro, ele nos escreve dizendo que importa que com muitas provações venhamos ser provados, porque uma vez sendo provados, nós seremos então aprovados. A videira verdadeira é o nosso Senhor Jesus. Nós somos limpos através da ação da palavra de Deus, que age como esse agricultor, que vem então arrancando toda a folha seca, que vem cortando a ponta dos galhos que não estão prestando, que vem arrancando todo tipo de parasita que possa estar parado sobre aquele ramo. A palavra de Deus vem nos limpando. O Senhor quer que nós venhamos dar frutos. Ele não nos escolhe simplesmente para que nós venhamos fazer parte de um jardim todo florido. Ele quer que nós venhamos crescer e multiplicar. A ordem que Deus havia dado a Adão e Eva lá no paraíso, para que crescessem e multiplicassem, não era somente para que o número de pessoas fossem multiplicados sobre a terra, mas sim que o propósito que Deus tinha para a humanidade, que era fazer com que o seu reino crescesse e se multiplicasse sobre a terra. Hoje, o reino de Deus, ele precisa crescer e se multiplicar através de nós, que fomos enxertados na videira verdadeira. Nós temos que crescer e nos multiplicar, dando frutos, para que estes frutos então venham fazer parte e se tornem ramos também e venham depois darem mais frutos. O Senhor não nos chamou para simplesmente servirmos de um objeto de decoração dentro de uma igreja instituição. O Senhor nos chamou para que nós fizéssemos parte do seu reino e multiplicássemos o número de nós por muitos. Um pastor ao qual eu congreguei com ele dizia assim: ovelha gera ovelha. Nós somos ovelhas e precisamos gerar mais ovelhas. Nós precisamos anunciar o Evangelho de Cristo para que mais pessoas se tornem então ovelhas deste grande rebanho do Senhor Jesus. Nós, como a videira, como diz esse texto, como ramos que fomos enxertados nessa videira verdadeira, precisamos dar um fruto na estação certa. Se permita ser limpo pela palavra de Deus, para que então os frutos que você vier a dar venham ser de grande qualidade, venha a ter grande valor, não seja algo desvalorizado. Vamos usar uma linguagem bem simples de nós entendermos. Se nós formos em uma feira e encontrarmos lá da mesma qualidade uma caixa com uva da mesma qualidade, da mesma marca, uma pequenininha e a outra graúda, você pode verificar que o valor comercial da menor é inferior ao valor comercial da maior. O que o Senhor faz conosco através da sua palavra é limpar-nos para que o nosso fruto venha a ser de qualidade. O Senhor disse que foi Ele quem nos escolheu, não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu para que nós fôssemos e dessemos frutos, e esse nosso fruto permanecesse. A nossa vida, ela não pode ser resumida
a ficar adorando a Deus sob 4 paredes. A nossa vida como cristão, ela não pode se resumir a encontros semanais dentro de um templo. A nossa vida como cristão tem que sim abrir para todos os lados, fazendo com que as outras pessoas nos observem e queiram fazer parte deste reino, queiram fazer parte também dessa videira, queiram fazer parte deste rebanho. E lembre-se, se o fruto que você está dando não é de boa qualidade, se esse ramo não está dando fruto, será arrancado e lançado fora. E virão e colherão esses ramos e os lançarão no fogo. Não falo essas palavras como ameaças, de forma alguma. Eu falo essas palavras como uma lembrança de que nós não podemos ser negligentes dentro do reino de Deus. Dentro do reino de Deus, nós temos que ser súditos e bons súditos. Jesus, em um determinado momento, ele diz assim, que nós devemos fazer muito mais do que aquilo que nos foi proposto. Porque se fizermos somente aquilo que nos foi proposto, somos servos miseráveis. Porque só fizemos aquilo que nos mandaram. Nós temos que gerar fruto, porque nós estamos bem enraizados. Nós temos que gerar frutos, porque em nossa veia corre um sangue de alguém que é temente a Deus e que serve como exemplo para todas as pessoas do lado de fora. Hoje nos foi falado aqui sobre levar uma vida santa, sobre fugir do pecado. Isso nós temos que fazer. E além de fugir do pecado, nós temos que mostrar para todas as pessoas que ser um pecador não é um bom negócio. Que é possível sim ser feliz sem se contaminar com o pecado. Amém? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.